Vamos colocar o antropólogo especialista em segurança pública, Luiz Eduardo Soares. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bem, Miguel. Olá, Ana. Prazer estar com vocês e com todas e todos que nos acompanham. Se a minha conexão não estiver muito boa, você me diz que eu tento mudar de equipamento aqui rapidinho. Maravilha. Obrigada, Luiz, por ter vindo. Prazer. Luiz, então, o assunto do dia, naturalmente, é o assassinato bárbaro de 3 médicos, incluindo o Diego Bonfim, que é o irmão da Sâmia Bonfim. A Polícia Civil já tem uma linha de investigação, né? A suspeita foi por engano. Mas, enfim, qual a análise que você faz desse crime? Miguel, eu lamento não poder ir além da própria expressão de solidariedade à família, os amigos dos assassinados, as vítimas, né? E fazer coro ao que todas e todos, nesse momento, sentem e pensam, né, que repúdio a isso, porque seria leviano explorar qualquer hipótese meramente especulativa, né? Então, nesse momento, a gente tem de exigir que a polícia cumpra o seu dever e que o faça com celeridade, com autonomia, e que todas as hipóteses sejam contempladas, sejam trabalhadas exaustivamente. Nenhuma hipótese deve ser, nesse momento, descartada. É o que eu posso dizer. Muito bem, Luiz. Vou fazer uma pergunta mais geral sobre a questão de segurança pública. O Brasil nunca deixou de viver, né? A gente vive um problema crônico de segurança pública e, às vezes, fica mais, ou aparenta ser mais agudo em função do aumento pontual de número de mortes. A sociedade sempre fica muito assustada. O Flávio Dino, inclusive, nesse momento, está agora na Bahia, participando de uma coletiva, porque há um problema também na Bahia, grave, muita morte. Enfim, qual a análise que você faz dessa crise, essa crise que a gente vive de segurança pública, e qual a análise que você faz do governo Lula, do Flávio Dino, o que ele está fazendo ou não está fazendo? Qual a opinião sobre o que a gente pode fazer para superar mais essa crise? Em primeiro lugar, eu vou compartilhar, então, com vocês a minha visão do que está em curso no Brasil. E não é alguma coisa nova, nós estamos num processo que vem se desdobrando há vários anos. Basicamente, se dá da seguinte maneira: nós temos um número extraordinariamente elevado de homicídios dolosos e crimes letais intencionais, que afetam, que vitimizam, sobretudo, a população negra, jovem, e que habita os territórios vulneráveis. De tal forma é desequilibrada essa dinâmica mórbida e perversa, de tal modo ela se concentra sobre uma população que nós podemos perfeitamente, sem exagero retórico, definir esse processo como de um genocídio de jovens negros. Por que um genocídio? Pela magnitude, pela extensão, profundidade, pela reiteração do que tem acontecido, gerando verdadeiro padrão e nos permitindo, inclusive, antecipar a sua reprodução nos anos subsequentes. E a sociedade brasileira, de uma maneira geral, está tolerando conviver com o inaceitável, que é isso, com essa barbárie, porque as vítimas são predominantemente, em imensa maioria, mais de 75%, essas. Né? Então, nós estamos reiterando o padrão do racismo estrutural. Não é discurso, são dados empíricos. Né? E as desigualdades de classe tão acentuadas, tão profundas. Isso se naturaliza porque parece ser o retrato do Brasil ao qual estaríamos condenados quase que atavicamente. Entretanto, sim, além disso, quantos desses crimes são investigados e quantos dos autores são punidos? O número exato nós não sabemos, o que é parte do problema, o número das investigações bem-sucedidas. Não há taxas de elucidação que sejam publicamente compartilhadas. Há informações, elas são truncadas, polêmicas, alguns estados oferecem, outros não,
mas sabemos que, via de regra, no Brasil, os números de elucidação são baixíssimos, mas baixíssimos. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 12%, segundo as informações mais próximas da realidade que nós temos. 12% significa que 88% dos crimes mais graves permanecem absolutamente impunes. Isso, entretanto, não torna o país uma espécie de paraíso da impunidade, porque nós temos a terceira população carcerária do mundo e a que mais cresce no mundo todo desde 2001. Como é possível isso? Tanta impunidade para os crimes mais graves, que afetam, vitimizam a população negra, e, por outro lado, uma explosão no sistema carcerário, um encarceramento em massa. Porque nós estamos inteiramente perdidos nessa história. O que está acontecendo? Quem é que está sendo preso, afinal de contas? Os dados mostram o subgrupo desse universo de presos no Brasil. O universo já é composto por 832 mil presos, 832 mil. O subgrupo que mais cresce nos últimos 15 anos, de uma maneira explosiva, é aquele formado pelos que estão já cumprindo sentenças ou que estão aguardando julgamento por tráfico de drogas. Mas as informações provenientes dos relatórios das defensorias públicas nos estados têm nos mostrado de forma reiterada que esses têm sido presos, em sua maioria, são pequenos varejistas do comércio das substâncias ilícitas. Eles estão sendo presos sem portar armas, sem praticar violência, sem apresentar laços orgânicos com crime organizado propriamente. Ocorre que quem chega na unidade penitenciária, condenado a 5 anos em regime fechado, porque esse tráfico é considerado um crime hediondo, hediondo é essa classificação, é essa definição, né? Porque eles não estão nem praticando violência, é uma violência terrível o que se faz com esses jovens. Bom, eles chegam no sistema penitenciário e têm de sobreviver. E como o sistema penitenciário está entregue às facções criminosas, porque o Estado não cumpre a lei de execuções penais, eles têm de negociar com a facção, mesmo que não façam parte da facção. Vão ter de negociar com quem manda. E um preço lhes será cobrado para que a sua vida, a sua sobrevivência seja garantida. Qual é o preço? É o vínculo que se vai tecer subsequentemente à sua saída da prisão 5 anos lá na frente. O que é que isso significa? Que nós estamos contratando violência futura, alimentando as facções criminosas com força de trabalho jovem e frequentemente inocente, destruindo a vida de gerações e de suas famílias. E por que isso está acontecendo, pessoal? Isso é muito simples, não é preciso ser gênio para compreender. Se o país se debruçar sobre isso um instantinho, com o mínimo de frieza, frieza e o coração quente, né, de solidariedade e empatia pelos que estão pagando caro por isso, com suas vidas, né? O que está acontecendo é o seguinte: a polícia mais numerosa que está presente em todo o país é a polícia militar, e ela é pressionada por todos os atores, opinião pública, instituições, mídia, políticos, etc., a produzir. E ela entende frequentemente, por produção, prisão. Acontece que a polícia militar é proibida de investigar, de acordo com a Constituição Federal. Ora, se ela é instada a prender e não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes? Não. São aqueles que a sociedade escolhe privilegiar como focos da atuação preventiva para reverter o quadro de violência e de insegurança? Não. São aqueles que se dão aos 5 sentidos, as práticas que se dão ostensivamente. Qual vai ser, então, a grande ferramenta da PM para prender, que vai funcionar como uma espécie de rede de pescaria? A infame, hipócrita e irracional lei de drogas. Então, a polícia militar lança a sua rede e captura os pequenos varejistas, porque ela é proibida de investigar, ela não vai investigar o tráfico internacional que já se mesclou com a economia formal no mundo todo, não. Ela vai identificar os operadores do varejo, que fazem um ganho aqui, outro ganho lá, que ganham algo para sobreviver nesse dia, vão ganhar alguns reais no dia seguinte com outras práticas. Esse é o público que está sendo preso nesse encarceramento em massa. Então, se esse o quadro, nós estamos com facções se fortalecendo, se complexificando, se transnacionalizando, já foram nacionalizados. Esse quadro está se tornando grave. Além disso,
Né? Nós temos, por outro lado, polícias, não podemos generalizar, é claro, mas que estão crescentemente se degradando e gerando metastaticamente subgrupos autonomizados, né, que agem de forma criminosa. As milícias são só uma manifestação ostensiva no Rio de Janeiro desse processo de corrupção sempre ligada à violência policial ilegal. Não é? Então, nós temos violência policial letal, execuções extrajudiciais, no patamar inacreditavelmente alto. Para dar para vocês uma dimensão disso, mais de 6 mil mortes por ano praticadas pelas polícias no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2022, foram 20.791 mortes. 20.791 mortes produzidas, perpetradas pelas polícias. Quantas delas chegaram às barras dos tribunais e implicaram em responsabilização? Menos de 10%. Não significa que há um descontrole da atividade policial e o Ministério Público, responsável pelo controle externo da atividade policial, de acordo com as determinações constitucionais, não está cumprindo o seu dever, está sendo omisso e cúmplice desse genocídio que está em curso no país. A Justiça tem abençoado, pelo menos até a DPF 635, que pode representar uma inflexão, esperemos que sim. Os políticos frequentemente naufragam nessa correnteza de demagogias e populismo, setores da mídia aplaudem, da sociedade pedem mais sangue, buscam vingança, confundindo-a com justiça. Esse é o quadro de horror que está diante de nós, que vem se estendendo ao longo dos anos, independentemente até de governos. Isso é muito triste, porque era preciso que governo popular como o nosso, né, com compromisso social, como o governo Lula, agora interviesse nesse quadro. Como é possível fazê-lo nesse ambiente em que o fascismo continua à porta, continua ameaçando e a correlação de força é tão difícil? É muito difícil, muito complicado, mas é preciso dar alguns passos, e os passos, eu acho, começam com a verdade. Mesmo que a gente não possa fazer o que tem de fazer, eu acho que começa, sinceramente, com transparência, levando a sociedade o que está em curso. Ou não vai haver disputa pela descrição do real. Nós não podemos embarcar no discurso demagógico, punitivista, conservador, e dar mais armas e veículos e criar mais prisões, meu Deus do céu. Nós precisamos abrir o jogo, conversar com a sociedade a sério, mesmo que nós não sejamos capazes de virar esse jogo. Por tudo isso que você está falando, então, essa PEC do Senado, ela vai justamente na contramão do que deveria, né? A sociedade está fazendo. O que você acha disso? E também queria te ouvir sobre... Você diz essa a que PEC você se refere? Do Pacheco. Dessa da Polícia Militar, da regulamentação da Polícia Militar. Sim, vai na contramão. O que mais? Você ia dizer outra coisa, te interrompi. Sim, não sei se a gente está falando da mesma PEC, mas essa que o Pacheco está puxando da questão do porte de drogas, né? Principalmente como uma reação à tentativa do STF de regularizar. Né? Não, isso olha, é inominável, inclassificável, viu, Ana? Eu não sei nem como classificar essa atitude. Na contramão do mundo mais inteligente, com um mínimo de lucidez, que vai na direção da legalização crescente, né? Não é possível, é inacreditável, é inacreditável. Agora, se, por outro lado, as forças progressistas democráticas não têm a ousadia de trazer a público a realidade, ficar competindo para ver quem é mais durão na luta, no combate ao crime, aí fica difícil, né? Luiz, você falou uma coisa aí agora que eu achei interessante, que é uma saída, né? Apostar na informação, na transparência, né? Na política, enfim, né? Já que a gente tem um problema de ordem política que é particularmente complicado em função desse problema da segurança pública ter sido muito ideologizado
você tem toda essa disputa eleitoral em torno de quem vai combater melhor o crime organizado, quem vai combater melhor o crime. Você tem a direita no Brasil, ela conseguiu, ela construir para si mesma a marca de xerife Durão, e é difícil você ver o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. A gente identificou, por exemplo, que na campanha de 2022 houve uma chacina no Jacarezinho, todo mundo ficou horrorizado com aquele negócio. Ao mesmo tempo, a gente ficou, não é possível que isso aí vai ser um trunfo eleitoral dele, e aparentemente foi, né? Essa violência policial acaba se tornando trunfo na mão de setores políticos, o que acaba gerando uma armadilha, né? Por isso, você, como antropólogo, acho que é o tipo de resposta difícil, tão difícil que só o antropólogo pode oferecer. Para isso que inventaram antropologia, provavelmente, né? Porque é tão complicado que são tantas variáveis, né? E que realmente por isso que existem antropólogos. Como é que a gente sai dessa armadilha diabólica, né? Porque, por um lado, é preciso combater o crime organizado e é preciso parecer que está combatendo, né? Porque a política é isso, não é só fazer, é parecer que está fazendo. Porque se não ganhar a eleição, se perder o apoio da opinião pública, e uma opinião pública conservadora e tudo, se perder esse apoio, aí a extrema-direita ganha e vai matar mais. Enfim, é um ciclo vicioso, difícil de romper. Como você acha que pode ser rompido? O mais honesto a dizer, claro, teria de ser não sei, né? Porque é muito difícil, muito desafiador. Mas eu tenho a minha percepção, meu modo de ver. Então, sem a pretensão de ter a verdade, eu diria que está na hora da gente tentar dizer aquilo que seria o mais próximo possível do que nós entendemos ser a verdade. Sem arrogância, ouvindo, escutando as outras vozes, mas dizer o que nós acreditamos ser a verdade. E como você diz, não basta fazer, é preciso parecer, então que nós pareçamos dizer a verdade. Ou seja, o façamos sem canastrice, né? Sem imitar os outros, os adversários e inimigos, sem assumir o discurso do inimigo, né? Dizendo como nós pensamos efetivamente e fazer com que passe para a população a nossa sinceridade e honestidade intelectual. A população pode discordar, mas vai ouvir um viés, uma descrição do real, nova, original. E nós aí podemos aduzir 2 pontos. Pessoal, a direita está defendendo o que vocês estão ouvindo, etc., há muitas décadas, e tem tido oportunidade, até com apoio da maioria, de colocar em prática o que acredita. Ou não é verdade? O Brasil não tem sido laboratório da violência policial, não tem sido laboratório do encarceramento em massa, do proibicionismo, etc., etc. O que é preciso mais para demonstrar que esse caminho está errado? Pode ser que o nosso esteja equivocado, tá certo? Pode ser. Mas nós já temos uma certeza, depois de 30, 40 anos, até mais, porque essa é uma história que se alonga, atravessa a promulgação da Constituição, atravessa a transição democrática, sem que tenha efetivamente sofrido alterações, nós podemos simplesmente olhar para esse acúmulo de ruínas e dizer: isso não deu certo. Não é que isso não vá dar certo, isso não funcionou, isso não deu certo. Alguém está satisfeito? Policiais estão satisfeitos, estão sendo valorizados, estão trabalhando com salários dignos, em condições adequadas e humanas, estão sendo respeitados, têm o seu orgulho profissional exaltado? Não. Nós, cidadãos e cidadãs, estamos satisfeitos? Claro que não. E quanto mais pobres formos, e se somos negros ou vivemos em territórios vulneráveis, mais ainda sofremos duplamente, porque sofremos com o crime e sofremos com a ação policial, que é também criminosa com frequência, não estou generalizando, mas com uma frequência assustadora. Então, vamos ser francos, não funcionou esse caminho.
Eu posso querer parecer ser mais durão do que o outro para ganhar os votos de vocês. Mas seria falso. Eu me elegeria para fazer o que o meu inimigo está fazendo. Qual o resultado? Qual é a vantagem? Qual o benefício disso? Então, vamos ser francos. Esse caminho está errado. O que é que nós sugerimos? Que caminho alternativo nós sugerimos? E aí se trata de apresentar os pontos. Nós temos que trazer para a sociedade as discussões, os grandes debates, propor uma grande pactuação pela vida, né? e começar a focalizar os aspectos que são os mais desafiadores. Acabar com o encarceramento em massa. Não é preciso prender quem não é violento e não representa ameaça para a sociedade. Nós precisamos frear o tráfico de armas. As armas é que estão se instrumentalizando e potencializando a violência, tornando-a letal, tornando-a mortal. Todos os focos sobre as armas. Essa tem sido, a meu ver, uma contribuição importante do governo federal, né? Revertendo as ações criminosas de Bolsonaro que flexibilizaram o acesso às armas. Esses esforços estão sendo muito positivos, assim como esforços estão sendo conduzidos na Amazônia e outros. Mas, infelizmente, o governo federal decidiu não intervir, não agir na segurança pública, não trazer esses problemas para a sua agenda. Isso ficou patente, né? Não vamos mas não tem um plano novo? Não tem um plano novo aí na mesa? Que é lamentável. Plano do Dino? Que é lamentável, profundamente lamentável. É uma vergonha, eu diria. Uma vergonha para todos nós que militamos nessa área há décadas. Não leva em consideração nada do conhecimento acumulado e com uma arrogância extraordinária, né? O ministro da Casa Civil, outro dia, se referiu à principal organização do Brasil em pesquisa e dados como sendo uma ONG sem credibilidade na provisão de informações, né? E os discursos frequentemente flertam com a retórica da direita, né? Não podemos combater o crime com flores. Alguém está propondo combater crime com flor? Eu ia te perguntar sobre essa fala. Não podemos combater com rosas, né? Quem está com fuzil, né? Foi essa fala do secretário executivo do Ministério da Justiça. Uma bobagem para produzir um efeito demagógico. E não é uma bobagem qualquer, porque reforça, reitera o que está em curso, né? Concepções que estão em curso. Cada fala de autoridade repercute na ponta e funciona como autorização para a sequência do banho de sangue. Os policiais leem, ouvem, interpretam politicamente. No Rio de Janeiro, nós temos uma luta tremenda. De um lado, o Supremo Tribunal Federal atendendo, acolhendo a pressão de muitas organizações da sociedade civil, de movimentos sociais, interveio e exigiu, nada do outro mundo, mas para nós é revolucionário, exigiu o cumprimento das leis e da Constituição e a subordinação das ações e operações policiais de favela a condicionantes mínimos, elementares. As polícias do Rio responderam com ironias, com hostilizações, né, com desrespeito prático, desrespeito na linguagem, e o Supremo não tem condições ainda de insistir nas suas determinações, porque não tem sido capaz de transformar em poder a sua autoridade institucional e legítima, porque faltam os instrumentos de coerção. Isso põe em risco a democracia, isso está no centro da democracia. As instituições democráticas, não estão, quando caminham na direção do respeito aos direitos humanos e à Constituição, não estão sendo capazes de transformar em poder a sua autoridade, né? E enquanto nós temos no Rio de Janeiro esse banho de sangue, essas polícias fora de controle, perpetrando tantos crimes elas mesmas e se desdobrando em milícias que se autonomizam, enquanto nós temos esse quadro de horrores, por outro lado, nós temos aí negociações políticas para transferir recursos para o Estado do Rio de Janeiro, para as polícias fluminenses, para trabalhar em cooperação. Cooperação, sim, desde que, sob condições de que a 635, a DPF 635, seja efetivamente e rigorosamente cumprida. Luiz, você mencionou já a segunda vez essa DPM 635. Eu fui me informar ontem ou anteontem, né? Só para informar o público, né? Que é uma ação movida
pelo PSB junto ao STF, me corrija se eu falar alguma besteira, tem a ver com a discussão de uma decisão também do Tribunal Internacional de Direitos Humanos, em função das chacinas ocorridas no Brasil na década de 90, que é basicamente uma ação para conter chacinas, né? Conter novos genocídios, isso em função porque o Brasil tem violado sistematicamente essas diretrizes, inclusive recentemente, em 2022, a gente já mencionou aqui o Jacarezinho, mas foram muitas chacinas no Brasil, no Rio de Janeiro, em particular, palco dessas chacinas. Agora, Luiz, você é favorável à separação do Ministério da Justiça, a separação do Ministério da Segurança Pública, como tinha antes? Eu tenho ouvido algumas pessoas que defendem isso, que haja um Ministério da Segurança Pública. Você é favorável? Sou favorável porque nós não temos uma política nacional de segurança pública e isso forçaria o governo necessariamente a assumir uma posição. É claro que, se for apenas mais uma burocracia, não faria sentido. Mas, se for uma agência de reforma, né, para pensar, agir de fato nessa área e avocar-se responsabilidade nessa área, aí seria muito importante. Porque a gente tem um problema no Brasil que a segurança pública, ela, pela Constituição, responsabilidade dos estados, das unidades federativas. Na sua opinião, qual é a função que o governo federal deveria ter na segurança pública, diante dessa crise toda? Idealmente, quer dizer, se nós algum dia conseguirmos estender a transição política até a segurança pública, e, aliás, as Forças Armadas também, porque esse bloco todo ficou fora da transição, né? Ficou resguardado no período da transição. Os militares, como que disseram, os militares representantes da ditadura disseram: olha, brinquem de democracia daqui em diante, sigam aí com as agendas de vocês, mas daqui para cá ninguém toca. E ninguém tocou, nem no universo policial, nem no universo das Forças Armadas. As estruturas organizacionais, os policiais, permaneceram intocadas. O artigo 144 congela o processo. O nosso modelo policial é único no mundo e nós herdamos o que foi forjado na ditadura. E não herdamos só a estrutura organizacional, porque não é uma questão de organograma, não é? Com o organograma vem homens e mulheres com suas crenças, valores, práticas, hábitos, as culturas corporativas, a tal ponto que, nós sabemos disso, as polícias eram bolsonaristas antes de Bolsonaro, costumam dizer, bolsonaristas avalalentos. Isso que eu ia te perguntar, Luiz. Não posso generalizar. Deixa eu acrescentar uma pergunta. O 8 de janeiro foi um grande revelador disso tudo também, não? A polícia do DF conspirando aí contra a democracia. Foi quase que, tem razão, foi quase que um laboratório, né, para mostrar que as polícias podem, por omissão, contribuir para a desestabilização política e que elas têm lado político, esse partidarismo, etc. Eu dizia, as polícias, claro, nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais, então há contratendências, resistências, há contradições internas e heterogeneidade, como em qualquer universo multitudinário, é evidente. Mas o que predominou nesses 30 anos, o que é hegemônico, são os valores de tipo bolsonarista, que independiam até de Bolsonaro, anteriores a Bolsonaro, porque eles são egressos ou oriundos lá da ditadura e dos porões. E os porões não inventaram a violência policial, apenas metabolizou valores que vêm lá desde a escravidão. Nós sabemos essa história, sabemos a história brutal do que tem sido os aparelhos de coerção no Brasil. Ora, nós herdamos isso, essas polícias foram formadas com esses valores, que são valores antidemocráticos, e se criou, então, o que eu chamo um enclave institucional refratário à autoridade civil política, refratário à Constituição, refratário aos direitos humanos. É uma espécie de grande enclave institucional e ninguém é capaz de furar essa bolha ou essa blindagem.
nós contaríamos com o Ministério Público. Constitucionalmente, cabe ao Ministério Público realizar o controle externo da atividade policial. Aí seria um contrapoder capaz de evitar que se autonomizassem ilegalmente as polícias, formando enclaves impenetráveis, etc. Ocorre que o Ministério Público foi cooptado, de alguma maneira, nesse processo, se tornou cúmplice da autonomização ilegal e inconstitucional das polícias, cúmplice da brutalidade policial letal, cúmplice do genocídio. Assim como a justiça que abençoa esse processo, segmentos políticos, midiáticos e sociais também. Essa não é uma questão para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, não é uma questão central, não é uma questão de especialistas, não é um problema tópico de especialistas, é um problema da cidadania, é um problema da sociedade brasileira, é um problema nacional, pelo amor de Deus. Isso tinha que ser colocado na agenda, no centro da agenda. Pessoal, vamos nos debruçar sobre isso. Não dá para avançar, não vamos quebrar na cristaleira as peças por conta da correlação de forças. Tudo bem, vamos agir com muita prudência, com muito tato, com muita transparência, mas é preciso que haja verdade. Quando o governo do Rio pedir mais dinheiro, sim, vamos discutir amplamente, quer mais dinheiro. Para fazer o quê? Porque o que vocês estão fazendo está gerando esse resultado. Qual é o caminho alternativo em que vocês estão pensando? Como é que nós podemos trabalhar juntos num caminho alternativo? Há uma nota muito, muito interessante, muito lúcida da Redes da Maré, uma organização da Maré, uma nota agora recente comentando as propostas para o Rio de Janeiro, etc., dizendo o seguinte: olha, nós temos aí um conhecimento acumulado de mais de década, com mobilizações, temos propostas, queremos ser ouvidos, não dá mais para continuar agindo com incursões bélicas nas quais morrem inocentes, até policiais morrem também, e nós vamos, de novo, reproduzir esse ciclo. Tivemos intervenções na Maré, com fortunas de gastos. Tivemos intervenção federal capitaneada aí pelo general que se tornou candidato a vice-presidente do Bolsonaro. O que é que foi feito efetivamente para desmontar as estruturas criminosas inscritas nas instituições, os grupos milicianos que hoje já dominam a cena criminal fluminense? O que foi feito efetivamente com custos bilionários? Não é possível que nós não partamos daí, né, para então começar a construir alternativas. Muito bem. Muito bem. Luiz, então a gente vai já caminhando aqui para o encerramento aqui da sua participação. Só mais uma última pergunta. Sobre o que, na sua opinião, que se pode fazer do ponto de vista político, né, de forma muito objetiva. Você já mencionou alguma coisa, por exemplo, uma reforma na instituição policial, nas instituições policiais. Eu também já entrevistei muita gente que defende isso, que é uma coisa que no mundo inteiro se faz, permitindo que o policial ele também possa investigar. Você já mencionou isso. Então, no caso, seria um projeto de lei que o governo poderia... Pelo que você fala, é muito importante que o governo participe politicamente do processo de reforma estrutural da segurança pública no Brasil. Esse é o ponto, Miguel, exatamente esse é o ponto. Porque, veja, senão nós vamos ficar paralisados. Uma mudança profunda exigiria uma PEC, exigiria uma mudança constitucional. O governo não tem condições de encaminhar isso função da correlação de forças. Mas isso não significa que a alternativa seja o imobilismo, ou pior ainda, seja endossar o discurso do inimigo. Então, o que fazer politicamente? Eu me lembro que o presidente dizia isso no seu primeiro mandato, no discurso inaugural, no primeiro discurso, quando ele tomou posse, em 2003, o presidente Lula disse com muita emoção: não vai haver mais fome nesse país, todo brasileiro, toda brasileira vai se alimentar pelo menos 3 vezes por dia, isso é um compromisso de minha vida, um compromisso do meu governo. Ele reiterou isso, e eu sonho com um dia em que ele vai acrescentar, que é um compromisso dele, da vida dele, que o Estado não mate mais, e que o Estado não participe dessa máquina de morte por meio do encarceramento voraz e veloz, em massa, de jovens negros não violentos.
e que não os condene ao crime, porque o que está havendo é uma condenação em massa, não aos 5 anos de regime fechado apenas, mas ao crime, por conta dessa armadilha que é o abandono do sistema penitenciário às facções. Então, o compromisso do presidente com a luta pela vida significa o seguinte: vamos abrir agora uma nova temporada. Eu não vou mandar agora propostas diretas de mudança para o Congresso Nacional, porque a correlação de forças não permite, mas eu vou trazer para a sociedade as questões-chave. Nós temos de discutir a política de drogas. A política de drogas está nos levando para essa armadilha tremenda. Nós temos de rever o aprisionamento, a forma de encarceramento de qualquer tipo de transgressão, e ficam lá aqueles que não são violentos encarcerados, alimentando as facções. Nós temos de rever a postura policial que está expressando no país o racismo estrutural, o patriarcalismo, etc. Isso tem de ser alterado. Como é que nós vamos alterar? Vamos trabalhar juntos por isso, antes de mudanças legais, normativas, institucionais, que vão para as calendas, vão ser muito difíceis. Vamos criar nos estados e nas cidades grupos de acompanhamento, de trabalho, vamos nos mobilizar e vamos construir alternativas juntos. Um chamamento desse do presidente sinaliza lá na ponta o seguinte: vai custar caro a execução extrajudicial, vai custar caro a reiteração dos velhos procedimentos. Nós começamos numa rota agora distinta. Vão surgir de todos os campos da sociedade aqueles capazes de vocalizar o horror da prisão, desse tipo de caminho, e outras possibilidades. Vamos trabalhar na disputa da juventude, no recrutamento da juventude para as práticas socialmente produtivas, criativas e enriquecedoras, porque essa é a disputa, não é a bala quando o crime já está formado, mas é no momento do recrutamento. Eles estão sendo recrutados por quem e por quem? Nas prisões e também fora das prisões, quando se lhes oferecem condições de ascensão social, de reconhecimento, valorização, afeto, etc. Nós vamos criar blocos com os governos, todos que se dispuserem a ajudar, municipais e estaduais, para disputar todos os jovens. A evasão escolar é uma questão chave, é chave também, imediatamente, para a segurança. Não estamos falando do futuro, estamos falando de amanhã. E vamos promover uma grande mobilização nacional com todas as instituições responsáveis, com colaboração da sociedade, nem que para isso a gente tem que parar as cidades com todas as formas de obstrução para cercear o tráfico de armas que está alimentando essa verdadeira guerra, que não é uma guerra, mas os resultados em vidas perdidas correspondem a uma guerra. Uma postura desse tipo prescinde de novas normas, novas burocracias, novas instituições. Isso não substitui o longo processo, mas inicia uma nova dinâmica. Nós não podemos ficar, já que não é possível fazer o que tem que ser feito, por conta da correlação de forças, das complicações políticas, vamos, então, endossar o discurso do inimigo. É isso que não dá. Muito bem, muito bem. Você acha que é preciso fazer a disputa política mesmo, a disputa ideológica, e as lideranças políticas, a começar pelo presidente Lula, tinha que comprar essa briga, né? Eu penso assim. Converter as pessoas. Como você vê que a imprensa ela lida com essa questão de segurança pública de forma geral? Né? Você sabe que tem vários tipos de imprensa, mas, de forma geral, a imprensa que ela influencia a opinião política, tem a imprensa televisão. Como é que você acha que a imprensa tem lidado com essa questão? Tem ajudado ou tem mais atrapalhado? Olha, é curioso isso, porque, do ponto de vista das orientações editoriais, tem havido uma tendência progressista no que diz respeito, seja ao controle de armas, seja à modificação da política de drogas e de encarceramento. Isso eu acho em si muito positivo. Não é suficiente, mas é muito positivo. Eu digo mesmo na mídia conservadora, etc. Tem havido isso, tem havido esse deslocamento. Isso é uma oportunidade importante. Por outro lado, não tem havido uma disposição por parte da mídia de se abrir para uma discussão de fôlego, até pela natureza da mídia diária conservadora, que de negócios, né? Trabalha sempre na manchete e na reatividade,
E sempre as questões são, então, bom, estamos na crise, vamos atrás dos especialistas para obter algumas aspas aqui, para legitimar a nossa matéria, mostrar que ela é plural, e vamos perguntar sempre com a faca no peito dos entrevistados o que é que se faz agora, praticamente, concretamente, objetivamente. Eles adoram esses advérbios. Mas, amigo, na crise, o paciente está morrendo no corredor, você vai perguntar sobre anatomia, você abre o peito, tenta salvar com o que tiver, né, ali no corredor do hospital para salvar a vida. Não dá para pensar o futuro do país só na crise, na ebulição, no momento da consternação. É preciso construir uma outra pauta e abrir-se para outra pauta, com outro tipo de, inclusive, perspectiva, que aí a mídia gosta de confundir, a mídia tradicional gosta de confundir o debate com o entretenimento, né? Então, você põe lado a lado, vamos dar a voz a alguém que tem uma visão crítica, mas tem que chamar um fascista, né, para compensar. Aí cada um tem 2 minutos para falar sobre o futuro. Como é que seria? É brincadeira. É brincadeira. É assim que se discute economia, né? Não é, mas parece alguma coisa muito simples e aí não há espaço para a abertura de um debate mais consistente. Você falou sobre... Você comparou com a questão médica, né, que não dá para você resolver a questão na hora que o paciente está lá na UTI. Eu gostei dessa imagem porque na medicina você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a prontidão do médico para fazer uma cirurgia ultra rápida, mas ali são séculos de pesquisa, né? Décadas, séculos de pesquisa. Você tem todo um investimento acumulado, internacional, para saber como funcionam os órgãos humanos, como funciona, qual é o melhor método. Então, como na sua opinião, está a questão científica da segurança pública, assim, no mundo, né? Como é que a gente pode pegar exemplos de países que têm realidades parecidas, de que resolveram esses problemas, porque eu acredito que a única solução... e todo mundo que eu converso, que entende segurança pública, fala a mesma coisa. A solução é a ciência, é você pesquisar e você usar modelos que deram certo. Mas quais são os modelos que deram certo? Né? E como é que a gente vai investir? E por onde que a gente começa investindo em pesquisa? Qual tipo de pesquisa? E como é que a gente transforma isso na prática? Eu entendo o que você está dizendo, Miguel, e valorizo isso, mas eu acho que nós estamos tão longe disso, sabe? Porque antes de discutir, por exemplo, modelos investigativos recorrendo a técnicas científicas sofisticadas, etc., isso é muito importante, mas antes disso, nós temos de ter polícia e não milícia. Antes disso, nós temos de dizer claramente que a máquina de segurança pública no Brasil, incluindo justiça criminal, sistema penitenciário, etc., tem sido uma máquina, sobretudo, de morte, de intensificação do racismo estrutural e de aprofundamento das desigualdades sociais, e que esse é o caminho do desastre. Nós estamos construindo, cultivando o desastre. Não é preciso grande ciência para que nós nos deparemos com as evidências do drama que enfrentamos, entende? Então, o que eu acho é que, se a gente começa a discutir de forma bem sofisticada modelos possíveis, nós vamos descurar do fundamento. O que nós não podemos aceitar é a naturalização do que está aí. Nós não temos, efetivamente, corpos policiais, instituições policiais no Estado Democrático de Direito. Não é assim, não existe, essas instituições não estão funcionando. Entende? Então, qual é a lição do mundo? Cria instituições, façam-nas funcionar. Primeiro ponto, para depois nós começarmos a fazer com que o caminho seja corrigido, seja aperfeiçoado, etc. Não dá para saltar esse primeiro passo. Né? Nós temos situações que são de chacinas cotidianas, etc. Não dá para buscar a sofisticação num ambiente que é esse, de barbárie. Não é um exagero, Miguel, não é um exagero, é o que está em curso, não é o que está diante de nós.
Muito bem. Estou segurando mais você aqui, Luiz, porque a gente tinha um convidado que ia entrar às 6 horas, aí estou aproveitando da sua generosidade. A gente vai terminar o programa às 6h30, tá? Aí nosso convidado faltou e estou aproveitando da sua generosidade. Você consegue aproveitando aqui essa oportunidade para compartilhar algumas ideias. Tá ótimo. Ana, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria agradecer muito, Luiz, por estar aqui. Já tem uns dias que a gente está tentando trazer ele aqui na Fórum, porque essa questão da segurança pública ela estava em alta, né, Luiz? E você veio bem num dia em que explodiu, infelizmente, uma grande tragédia, que é uma tragédia de segurança pública, né, no Rio de Janeiro. A pergunta que eu queria te fazer, já fiz sobre essa questão do 8 de janeiro, eu queria te puxar para esse ambiente também, porque eu estou no Distrito Federal e para nós foi muito forte o que se revelou, não só do que você já falou, dessa blindagem que tem as forças de segurança com relação ao nosso processo de democratização, da nossa transição, digamos assim, mas nos assustou o nível de conspiracionismo mesmo, a conspiração golpista dentro do ambiente das polícias, trazendo a gente até a comparar com outros países, como a Bolívia, pré-golpe do Evo Morales, que viveu uma situação semelhante. Então, eu queria aproveitar você aqui para te ouvir um pouco sobre isso. Sim, sim. Não sei se você já viu, se Miguel viu, as amigas e os amigos que nos acompanham já assistiram a algum desses canais de policiais. Tem canais positivos e democráticos, etc., mas não é a maioria. A maioria, pelo menos no meu precário levantamento, a maioria de canais chocantes, sabe? Conduzidos por policiais ou ex-policiais ou amigos de policiais, e eles realizam entrevistas em que, sem nenhum pudor, sem nenhuma hesitação, confessam não só crimes, mas procedimentos criminosos e formas de recrutamento de colegas para procedimentos criminosos que eles ideologizam, crimes que eles ideologizam frequentemente. Então, não é o crime vamos furtar, vamos roubar, mas é aquele que se faz em nome dos homens de bem, sabe? Em nome do cumprimento supostamente do seu dever. Então, eles sustentam, defendem as execuções extrajudiciais, etc., com a maior sem cerimônia. E o momento bolsonarista tirou do armário todos esses fantasmas, tudo isso. Então, o que você diz é fundamental. Havia muita conspiração, sim, e essa conspiração acabou não se organizando e não se traduzindo em ações reais, etc., porque o líder fascista é um idiota, um cretino, estúpido, absolutamente incapaz, não é? E covarde também, completamente incapaz. Porque se houvesse o mínimo de competência, de lucidez e de visão, nós poderíamos ter enfrentado não só a divisão de votos pela guerrilha ideológica que se implantou e por todas as difusões de fake news e a criação desse universo paralelo negacionista que se deu. Nós poderíamos ter, como você disse muito bem, ter tido de enfrentar um dilema boliviano. Como é que na Bolívia houve o golpe contra Evo Morales? O exército ficou na sua, não interveio, e permitiu que as polícias, as forças de segurança locais atuassem golpeando poderes locais, governos locais eleitos, etc., e criando caldo de cultura e condições para o golpe que se deu no plano nacional. Então, você imagina publicações de associações, até de oficiais da Polícia Militar, que são assustadores, sabe? E que dizem algumas coisas do tipo: nós vamos nos calar ou vamos nos manifestar, porque o que está em jogo é a entrega do Brasil ao comunismo e aos comunistas,
ou é a afirmação dos valores da pátria, família e da propriedade. Lemas integralistas foram retomados, e isso foi escrito, está aí publicamente acessível, convocando os oficiais a agirem. Recentemente eu vi um discurso impressionante de um secretário de segurança, né, conclamando a população a enfrentar o Supremo Tribunal Federal, enfim, afirmações daquelas que nós já conhecemos, né, e com ironias em relação a quem defende direitos humanos, etc., sem o pudor, fazendo disso bandeira, né? Então, é claro que o 8 de janeiro trouxe tudo isso à tona, né? Com muita nitidez, mas para que nós chegássemos a esse ponto, e vimos isso especialmente na arena do Distrito Federal, ali no palco do Distrito Federal, isso não se esgota no Distrito Federal, isso atravessou o país, né? E você acha que isso desapareceu, Ana? Só porque nós vencemos as eleições? Não. Isso perdura. E nós estamos dispostos a conviver com isso, sabendo que as fontes continuam ativas. Nós não vamos tentar desmontar esses mecanismos que estão reproduzindo tudo isso? Não é possível. Me parece que isso combina pusilanimidade, ignorância, alguma ingenuidade, eu não sei como denominar, porque é difícil, mas é necessário fazer essa luta. Luiz, a gente tem um breaking news aqui, deixa eu trazer aqui para a gente. O nosso convidado tinha entrado, Ana, entrou e saiu, o Dimitri. Se ele apareceu, bota ele aqui para conversar com a gente. A gente tem 9 minutos. É um breaking news que é o seguinte, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Morte de médicos, áudio equivocado de traficante deu localização de miliciano. Guilherme, enquanto eu leio aqui, você tenta subir o áudio aí, que é uma reportagem aqui do Henrique Rodrigues. Erro de informante teria levado rivais de Tailon de Alcântara. Tailon de Alcântara é o miliciano que eles teriam confundido com um dos médicos que eles mataram, né? Erro de informante teria levado rivais de Tailon de Alcântara a chegar atirando em ortopedistas que estavam em quiosque, um deles muito parecido com o alvo. Um áudio captado pela inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que conta com a colaboração da Polícia Federal e de agentes da Polícia Civil de São Paulo, na investigação, obtido pela reportagem Globo News, mostra que uma informação errada passada por um traficante poderia estar no centro da chacina que chocou o Brasil. Uma das vítimas fatais, o ortopedista, é irmão da Sâmia. De acordo com a emissora, um homem chamado Juan Breno Malta, conhecido como BMW, ligado ao tráfico, teria passado por um quiosque da praia da Barra da Tijuca, acreditado ter visto o miliciano Tailon de Alcântara, que atua com seu pai na região de Jacarepaguá, Rio das Pedras, na Zona Oeste. Então, comunicado aos líderes da organização criminosa da qual faz parte. BMW é o braço direito de Felipe Mota, o Lesk, um ex-miliciano da comunidade Gardênia Azul, que agora integra a cúpula do Comando Vermelho. Ainda não se sabe se BMW de fato viu o alvo e passou a localização errada, ou se simplesmente teria confundido o médico Perseu de Almeida com o miliciano, já que os dois guardam grande semelhança física. Aposto que é o posto 2, viado, teria dito o traficante para os comparsas em áudio enviado poucos minutos antes das execuções bárbaras, com pelo menos 33 tiros de pistola 9mm, caramba. O quiosque do Naná, onde ocorreu o crime, na verdade, fica entre os postos 3 e 4, na frente do Windsor Hotel, local onde ocorreria um congresso internacional de ortopedia. O carro utilizado no crime, um Fiat Pulse da cor branca, também já foi rastreado. Os policiais descobriram que ele foi parar na Cidade de Deus, uma comunidade dominada pelo tráfico do Comando Vermelho na Zona Oeste. A mesma onde Tailon e seu pai têm domínio, Zona Oeste, né? O que dá mais um forte indício que a tragédia foi fruto de um equívoco. Aí tem um áudio aí, não sei se o Guilherme conseguiu subir. Coloca aí o áudio então, Gui. Agora.
Não dá, foi um áudiozinho, não dá para ouvir quase nada. Deixa eu colocar aqui o Flávio Serafini, que chegou para conversar com a gente. Bem-vindo, Flávio, tudo bem? Quer dizer, tudo bem, né? Não é a Boa noite, certa. gente. É tudo difícil, mas estamos firmes aí, enfrentando mais essa situação. Boa noite, Flávio. Então, Flávio, qual a análise que você faz aí desse crime? Como é que o pessoal vai reagir? Desculpe, Ana. Não, só ia falar bem-vindo aí, Flávio. Boa noite, obrigada por ter vindo. Obrigado, Ana, Miguel. Boa noite, Luiz. Um prazer te rever. Boa noite. Bom, hoje foi um dia cansativo. Eu e o deputado Josemar Carvalho passamos o dia lá no IML, fazendo contato com a família para tentar tanto acompanhar esse primeiro passo aí da necrópsia, etc., até ajudar com a liberação de corpo, essas situações. E também em contato com o governo, né, junto com a deputada Fernanda Melchiona, com o deputado Glauber Braga, cobrando celeridade nas investigações, né? A posição que a gente tem é de que nenhuma hipótese deve ser descartada precocemente. A gente sabe que começam a aparecer linhas, né? Desde o início se falou na possibilidade de um engano, por ser uma execução de turistas, o que não é algo comum, né? Porque planejar um assassinato em outro estado, diferente do da vítima, demandando outra infraestrutura, demandando, né, lidar num território onde não necessariamente se tem tanto contato com a polícia local. Então, desde o início se levantou essa hipótese, mas a gente também sabe que desde julho se acirraram ameaças contra a deputada Sâmia, o deputado Glauber também é um deputado que tem sofrido, né, com muitos, né, ataques, muitos processos. Então, a gente não quer levantar nenhuma hipótese, a gente só não quer que nenhuma linha de investigação seja abandonada precocemente e quer que a investigação dê passos rápidos com a maior celeridade possível. A gente sabe, por exemplo, que nesses primeiros momentos refazer o caminho dos carros, localizá-lo para buscar encontrar quem eram os responsáveis, as câmeras, com melhor qualidade, que possam identificar os autores do crime, isso tudo é fundamental, né? Então, o que a gente está cobrando é que isso seja feito o mais rápido possível. A participação da Polícia Federal é muito importante, acompanhar esse processo, porque, naturalmente, havendo motivação política, ela pode ser, né, indício de uma trama que extrapola as fronteiras do Estado. Então, esse processo é um processo importante, mas a gente não quer antecipar julgamentos. A gente reconhece que tem muitos elementos ali que se confundem, né, nesse crime, né, para nos chamar a atenção. Essa própria hipótese, né, que está ganhando força nessas últimas horas, de um dos médicos ter sido confundido com um miliciano, nos chama a atenção, por exemplo, o fato de um assassinato, supostamente de um miliciano, ser feito só com armas curtas, né? Armas, né, só com pistolas. Se fosse de fato um miliciano, ele poderia estar ali portando, né, outras pistolas, ou até mesmo, né, pequenas metralhadoras, né? Ou seja, quem praticou o crime poderia estar se expondo, né? Então, pode ser que tenha sido isso, pode ser, a gente não quer. Só que requer, mesmo essas linhas onde parece que já vão chegando mais indícios, elas também demandam um aprofundamento da investigação, porque também tem sinais contraditórios. Foi um crime muito sujo, em plena Avenida Lúcio Costa, os caras desceram, mataram 3 pessoas, né, tentaram matar uma quarta, voltaram para o carro, voltaram para a rua, né? Uma coisa, um crime grosseiro, um crime que passa uma sensação de certeza de impunidade de quem o praticou, né, de estar à vontade para fazer aquilo ali. A gente quer, então, a celeridade na investigação, seriedade, obviamente, com todos os cuidados que uma investigação deve ter técnica para conduzir as informações que vão sendo alcançadas de uma forma cuidadosa, mas com o máximo de transparência, né, preservando a investigação, o máximo de transparência, especialmente com a família, e a gente vai acompanhar de perto, né? A gente não quer, não pode aceitar que esse crime seja mais um crime a se arrastar no estado do Rio de Janeiro, sem ter esclarecimento. No momento em que a gente vê a política de segurança pública absolutamente desnorteada. Eu estava aqui acompanhando, né, as conexões que estão sendo feitas entre esse possível miliciano
que tem relação com o ex-miliciano que se transformou chefe do tráfico de drogas. Há hoje no estado do Rio de Janeiro algum nível de movimentação profunda nessas redes criminosas, de associação do tráfico com a milícia, de reconfiguração, etc. E a impressão que a gente tem é que o governo do estado continua insistindo na mesma tese, só de ampliar o enfrentamento em favelas, de ampliar as incursões, sem saber exatamente onde quer chegar com isso, qual é o planejamento, qual é a leitura que faz dessa reorganização que existe nessa relação entre as diferentes facções do tráfico, entre o tráfico e a milícia, dessa nova caracterização da milícia, que vai, inclusive, em alguns casos, a própria milícia assumindo o tráfico de drogas. Não dá. O governo não apresenta uma leitura, um planejamento de para onde vai a política de segurança. E, sem dúvida, esse é mais um elemento que confunde, que torna esse assassinato bárbaro uma grande incógnita para todos nós. Ali, em especial, é uma área de muita presença de grupos milicianos, de bicheiros também. Então, também pode ser que o crime esteja envolvido com essas questões e aquelas pessoas tenham acabado morrendo aleatoriamente, por não ter envolvimento com isso, mas por ter estado ali naquele território. Então, a gente quer que seja investigado, sabe que não é uma investigação simples, justamente por compor esses outros elementos. Agora, por outro lado, foi um crime de muita exposição. Então, a gente não tem dúvida que uma investigação célere, bem conduzida, pode nos levar rapidamente a elementos e informações muito importantes. Muito bem. Ana, a gente tem que terminar o programa, tem que passar para a Maria Fro, que vai começar o Fórum Sindical. Então, vou agradecer muito o professor Luiz Eduardo Soares, o Flávio Serafini. Ana? Não, eu queria só agradecer muito mesmo. Queria agradecer ao Luiz, agradecer ao Flávio, foi muito importante você ter passado por aqui rapidinho, um dia muito importante, muito triste, a gente também se solidariza com o PSOL do Rio de Janeiro, que é um partido que tem sofrido aí baques importantes, no último período. E agradecer muito ao professor e antropólogo Luiz Eduardo Soares por estar aqui com a gente justamente num dia tão sensível, para a segurança pública no Brasil. Eu só queria dizer, para me despedir, Ana, que eu estou inteiramente de acordo com o que o Flávio disse. Ele está absolutamente certo. Nenhuma hipótese, no momento, pode ser descartada. E o governo do Estado está inteiramente perdido. Esse é mais um sintoma da degradação que nós estamos enfrentando nessa área. E meus sentimentos ao PSOL, as famílias todas das vítimas, estamos de luto, devemos estar todos nós de luto e seguindo na luta. Obrigado a vocês também. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana.